Olá, tudo bem? Nós vamos falar agora a respeito de equações do segundo grau. E quando a gente pensa numa equação de segundo grau, ela é um pouco mais elaborada do que era uma equação de primeiro grau. Confere aqui comigo, veja só. Quando a gente colocar aqui, ó, equação do segundo grau, a gente vai começar definindo algumas coisas importantes e a primeira delas é: uma equação de segundo grau é escrita como a que multiplica x² mais b que multiplica x mais c, tudo isso igual a zero. Note de antemão que uma equação de segundo grau vai ter o maior expoente de x igual a quanto? Igual a 2. Isso significa dizer que as equações de segundo grau têm o quê? As equações de segundo grau têm duas raízes que podem ser raízes reais e diferentes, podem ser raízes reais e iguais e podem ser raízes não reais, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, quando a gente pensou em uma equação de primeiro grau, a equação de primeiro grau era calculada de uma forma quase direta, né? A gente saía direto, igualava a zero, ia trabalhando, não tinha o que fazer. Nas equações de segundo grau, a gente tem um pouco mais de coisas a serem desenvolvidas. E o primeiro método que a gente vai usar para resolver uma equação de segundo grau é o que nós chamamos de regra ou de método de Bhaskara. E quando a gente pensa em Bhaskara, pessoal, a gente vai dizer o seguinte, veja, em primeiro lugar, várias vertentes históricas dizem que essa fórmula não é de Bhaskara e vários autores já tratam isso como fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, como ela é tratada na maior parte do mundo. Nós aqui, em vários livros, você ainda encontra como relação de Bhaskara, mas entenda, seja Bhaskara ou não, o método é um método só. E o que a gente vai dizer para esse método é o seguinte, bom, eu quero saber, pessoal, quem são as raízes dessa expressão e você vai me dizer que eu tenho, olha, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dividido tudo isto por quanto? Dividido tudo isto por 2 vezes a. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando nós pensarmos nessa ideia, esta é a fórmula de Bhaskara e ela serve para a gente resolver o quê? Ela serve para que a gente possa resolver ou encontrar, melhor dizendo, as raízes de uma equação de segundo grau, né? Para que a gente encontre as soluções, o conjunto solução de uma equação de segundo grau. Quando a gente pensar nessa ideia, vamos deixar isso destacado aqui. Olha só, este valor que está colocado aqui dentro é o que nós chamamos de delta, e o delta é definido por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aquilo que está colocado ali dentro é chamado de delta e é definido por b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se nós levarmos isso em consideração, eu quero que você dê uma olhada no seguinte, por exemplo, eu vou lhe dizer que eu tenho x ao quadrado menos 6 vezes x, tudo isso mais 8 igual a zero. Veja, esta é uma equação de segundo grau e responda quanto vale o a desta equação quando ele não aparece. Pessoal, quando a gente tem um x, por exemplo, o número que está multiplicando esse x se não aparece nada é sempre igual a 1. Então, o número que multiplica x ao quadrado, nesse caso, é igual a 1. Com isso, você pode me dizer que o a é igual a 1, o b é igual a menos 6 e o c é igual ao quê? E o c é igual a 8. Professor, se eu quiser encontrar as raízes dessa equação, eu posso usar Bhaskara? Claro que sim. Você vai pegar e vai pôr aqui, ó. X é igual a menos, olha lá, menos o valor de b. Como b é igual a menos 6, menos o menos 6, vai nos dar mais 6, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 6 elevado ao quadrado vai nos dar 36, menos 4, vezes o a, que está colocado aqui, vale 1, vezes o c, que a gente tem pronto lá em cima, vale 8. Consequentemente, tudo isso dividido por 2 vezes a, mas a é igual a quanto? A é igual a 1. Se a gente levar essa ideia em conta, você vai me dizer, olha, x é igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 36
menos 32 dividido toda essa expressão por 2. Logo, x é igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 4, tudo isto dividido por 2. Consequentemente, x é igual a 6 mais ou menos raiz de 4 vale 2, dividido por 2. O que é que nós temos aqui? Você tem que admitir, ora a resposta positiva, ora a resposta negativa. Então, você vai pegar e vai pôr lá, ó, x é igual a 6 mais 2 sobre 2, então x pode ser 8 dividido por 2, que vai nos dar 4, ou x vai ser igual a 6 menos 2 dividido por 2, que vai nos dar o quê? X igual 6 menos 2, que dá 4, dividido por 2, nos dá 2. Me responda, quem são as soluções dessa expressão que a gente tem colocado aqui? Professor, as soluções são x igual a 4, x igual a 2. Então, esta é uma expressão do segundo grau e nós encontramos o quê? Duas raízes reais e diferentes para essa expressão. E eu digo isso porque eu quero que você pense comigo da seguinte maneira, olha só, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, ou seja, o delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, e ele é chamado de discriminante de uma equação de segundo grau. Com esse delta, eu quero que você pense o seguinte, dá uma olhada. Olha comigo, se o delta, deixa eu até ajeitar esse delta aqui dentro, se o delta, pensa só, for um valor igual a zero, professor, raiz quadrada de zero é zero, vai ficar menos b mais ou menos zero, que dá menos b, dividido por 2a. Quer dizer com isso que as duas raízes serão raízes o quê? Quer dizer que as duas raízes não têm a mesma resposta. Legal. Agora, olha só, e se o delta for positivo? Se o delta for um valor positivo, eu vou ter raiz quadrada de 4 nos dá 2, tem solução. Eu fico com 6 mais o 2, fico com 6 menos o 2, não tenho duas raízes distintas. Legal. Professor, e se por acaso o delta for um valor negativo? Se o valor dentro da raiz, numa expressão de Bhaskara, for um valor negativo, você vai me dizer que raiz quadrada de número negativo não tem solução nos reais, né? Vai ter solução nos complexos depois, mas nos reais não tem solução. Se a gente levar isso em consideração, você vai pegar e vai admitir 3 hipóteses. Primeira hipótese, o delta pode ser positivo. Se o delta for um valor positivo, você vai pegar e vai me dizer, ok, professor, delta positivo, então nós temos o quê? Nós temos duas raízes, olha comigo, reais e diferentes, certo? Se o delta é maior do que zero, nós temos duas raízes reais e diferentes. Se o delta for um valor igual a zero, você vai me dizer que nós temos o quê? Duas raízes reais, só que essas raízes são raízes o quê, pessoal? Iguais, certo? Duas raízes reais e iguais. E há uma terceira hipótese, que é o seguinte, olha, se o delta eventualmente for um valor menor do que zero, se o delta for menor do que zero, você vai me dizer que, olha só, este símbolo aqui, ó, este E escrito para trás cortado, quer dizer que não existem, ou não existe, solução, não existe solução no conjunto dos números reais. Então, quando o delta é positivo, a gente tem duas soluções reais e diferentes. Quando o delta é igual a zero, a gente tem duas soluções, duas raízes reais, só que elas vão ter valores o quê, pessoal? Elas vão ter valores iguais. E quando o delta for menor do que zero, a gente vai dizer que não existe solução no conjunto dos números o quê? No conjunto dos números reais. Aí você vai dizer, ok, então a primeira forma que a gente tem para calcular uma equação do segundo grau é usando o que, pessoal? A primeira forma para calcular uma equação do segundo grau é quando a gente fala de Bhaskara. E quando a gente pensa em Bhaskara, pensa comigo, eu posso trabalhar com a expressão direto e lá dentro, se a gente pensar nessa história, se o que tiver dentro da raiz for positivo, como neste exemplo, a gente vai ter duas soluções diferentes.
Se o que estiver dentro da raiz for igual a zero, a gente vai ter duas soluções iguais. Se o que estiver dentro da raiz for menor do que zero, a gente não tem solução no conjunto dos números reais. Tranquilo até aqui? Professor, legal, entendi esse início de ideia. Agora, vamos ver uma coisa. Deixa eu apagar isso daqui, acompanha comigo. O que é que vai acontecer? Dá para resolver, pessoal, dá para resolver isso através de Bhaskara, mas também dá para resolver isso por um outro caminho que a gente vai chamar de soma e produto das raízes. Certo? Eu também posso resolver essa ideia através da soma e do produto das raízes da expressão. Se nós levarmos isso em consideração, dá uma olhada. Você tem uma expressão com quantas raízes? Você tem uma expressão com duas soluções. Você pode me dizer o seguinte, olha, eu tenho ax² mais bx mais c igual a zero. Se nós tivermos isso, você vai pegar e vai me dizer que a gente tem o seguinte, olha, soma e produto, soma das raízes. x1 mais x2 é sempre igual a menos b dividido por a. E x1 vezes x2 é igual a c dividido por a. Então dá uma olhada, soma das raízes, x1 mais x2 igual a menos b sobre a. Produto das raízes, c dividido por a. Professor, a gente pode dizer então que a soma das raízes, x1 e x2, é igual a menos b dividido por a, ou seja, o número que multiplica x com o sinal trocado dividido pelo a. E x1 vezes x2 é c dividido por a. E aí eu posso pegar e colocar aqui para ti, veja só, x² menos 10 vezes x, tudo isto mais 24 igual a zero, né? Deixa eu pôr aqui para ti. Por exemplo, x² menos 10x mais 24 igual a zero. Essa expressão é uma expressão de que grau? Professor, é uma expressão do segundo grau, né? Uma equação de segundo grau. Dá uma olhada no seguinte, quando a gente pensar nessa história, o número que está multiplicando o x² vale ou não vale 1? Vale. Professor, então nós sabemos que o a vale 1, que o b vale menos 10 e que o c vale 24. Me responda uma coisa, eu quero nesse caso que você me diga x1 mais x2, soma das raízes. Como é a soma das raízes? Professor, soma das raízes é menos o b dividido pelo a. Quanto vale o b, pessoal? O b vale menos 10, então vai ficar menos o menos 10 dividido pelo a, que nesse caso vale 1. Menos com menos vai dar mais, a soma das raízes nesse caso é igual a 10. E aí, olha só, o produto das raízes x1 vezes x2 é igual a c dividido por a. O c que vale 24 dividido pelo a que vale 1, então nós vamos ficar com 24 sobre 1, quer dizer que o produto das raízes é igual a quanto? É igual a 24. A minha sugestão para você é, sempre que você tiver que resolver por soma e produto, você começa pensando no quê? Você começa pensando em produto. Vamos lá, tabuada, né? Produto é uma multiplicação. Se a gente pensar na tabuada, que números multiplicados nos dão 24? Comece pensando em resultados positivos, depois a gente adapta se for necessário. Já deixa eu apagar essa ideia que está colocada aqui do lado. Pensa lá, que números multiplicados nos dão 24? Professor, 1 vezes 24 nos dá 24. Perfeito, 1 vezes 24 nos dá 24. Agora, pensa comigo, com 1 e 24 a gente consegue ter 10 somando? Professor, 1 e 24 não consegue ter 10 somando. Legal. 2 e 12. 2 vezes 12 vai ou não vai nos dar 24? Professor, é verdade. 2 vezes 12 vai dar 24. Agora me responda. 2 e 12 a gente consegue ter 10 positivo na hora da soma? Professor, se for 12 e menos 2, pois é. Se for 12 e menos 2, o produto daria quanto? Daria 24 negativo. E no nosso caso, o produto vale o quê? 24 positivo. Ah, então 2 e 12 não vai dar certo também. Também não. Pensa comigo. 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Mas com 3 e 8 eu não consigo produzir 10. Ainda, 4 e 6. Professor, 4 vezes 6 dá 24. E 4 mais 6 vai me dar 10 positivo. Então, peraí. Quer dizer que as minhas raízes nessa expressão
são x1 igual a 4 e x2 igual ao quê? x2 igual a 6. Multiplicados eles dão 24, somados eles vão dar quanto? Somados eles vão dar 10. Professor, sempre é possível fazer isso? Sempre é possível fazer isso. E aí eu queria que você ficasse atento ao seguinte: quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente pode resolver usando Bhaskara, que é a forma tradicional, e em várias ocasiões, principalmente, mas não apenas, em várias ocasiões, principalmente quando o A for igual a 1, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a soma e o produto, como era nesse exemplo, de uma forma mais direta, inclusive. O que eu preciso que você observe é: há uma necessidade, quando a gente fala disso, de escrever uma expressão, uma equação de segundo grau, de uma forma que a gente chama de forma fatorada de uma equação de segundo grau. Quando a gente escreve, veja só, A que multiplica x² mais B que multiplica x mais C, nós conseguiríamos a mesma ideia se nós definíssemos, veja só, x menos x1 que multiplica x menos x2, tudo isso igual a quanto? Tudo isso igual a 0, ou seja, se eu pego e faço x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, é a mesma coisa que escrever a expressão inteira. Só para que você tenha uma ideia, olha comigo o que a gente tem aqui, ó. x² menos 10x mais 4. Eu vou trazer isso e vou colocar aqui. Você acabou de calcular comigo. Quem é a primeira raiz? Professor, a primeira raiz é 4. Quem é a segunda raiz? A segunda raiz é 6. Se a primeira raiz é 4 e a segunda raiz é 6, você vai pegar e vai me dizer o seguinte: então, eu vou ficar com x menos... Quem é a primeira raiz? A primeira raiz é 4. Que multiplica x menos... Quem é a segunda raiz? A segunda raiz é 6. Tudo isto vai ser igual ao quê? Tudo isto vai ser igual a 0. Então, veja comigo. Como é que a gente resolve isso? O professor resolve isso fazendo propriedade distributiva, que diz o seguinte: num produto como esse, você multiplica primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo. Depois você multiplica segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo, ok? Nesse caso, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com x vezes x, que nos dá x², x vezes menos 6, que nos dá menos 6x, menos 4 vezes x, que nos dá menos 4x, e menos 4 vezes menos 6, que vai nos dar 24 positivo. Ou seja, x² menos 10 vezes x mais 24, tudo isto é igual a quanto? Tudo isto é igual a 0. Perceba, quando nós trabalharmos com esta relação que você está vendo aqui, eu posso receber a expressão pronta, mas às vezes o enunciado só me dá as raízes e a gente precisa construir a expressão, ou em exercícios onde a gente tem simplificação de expressões no numerador e no denominador. É muito comum você precisar sair desta forma e escrever nesta, porque isto simplifica significativamente a expressão. O que nós temos aqui, fique atento, é principalmente as maneiras como nós encontramos as raízes ou as soluções de uma equação de segundo grau e também a forma fatorada de uma equação de segundo grau. Eu lhe antecipo já, quando a gente chega em funções, essas ideias continuam sendo importantes, mas a gente tem pequenas variações, porque lá nas funções a gente vai ter também o eixo x e o eixo y envolvidos na história, e isso muda um pouquinho na nossa forma de avaliar. Legal? Ok? Esta é a nossa ideia para equações de segundo grau. Fique atento, nós temos alguns exercícios importantes sobre isso. Acompanhe a lista que você tem logo abaixo desse vídeo aqui, vai ser muito importante, ok? Meus caros, nos encontramos em breve. Até mais. Tchau, tchau.